De onde veio o tempo? O tempo nunca quis ser nosso inimigo. Fizemos dele um inimigo, dizendo coisas como estou a ficar sem tempo ou acabou-se o tempo, que implicam que os seres humanos estão fechados na prisão do tempo sem possibilidade de lhe escapar. Pelo menos até a morte lhes revelar se a esperança numa vida após a morte é fundada. Contudo, Einstein descobriu uma maneira de fazer as pazes com o tempo, ao dizer que o passado e o futuro são ilusões, que só o momento presente existe. Este foi um daqueles momentos brilhantes em que as tradições espirituais do mundo e a ciência avançada convergiram. Terá a frase seguinte sido dita por um sábio iluminado, um poeta profético ou um físico famoso? Pois, eternamente e sempre existe apenas o agora. Um único e o mesmo agora. O presente é a única coisa que não tem fim. Estas palavras pertencem a Erwin Schrödinger, que, como muitos pioneiros quânticos, se foi aproximando mais do miticismo à medida que ia compreendendo a revolução que ajudara a criar. Visto que o místico tem efeitos fatais na ciência, o que acontece se decidirmos que Schrödinger estava a ser totalmente literal? Estaríamos perante uma disparidade que já nos é familiar. Na vida de todos os dias, o tempo move-se, sem dúvida, do passado para o presente e daí para o futuro. Como pode o tempo manter-se imóvel ou, mais incrível ainda, ter sido inventado pela mente humana? Recuemos mentalmente até à imagem que, na infância, tínhamos do paraíso. Quer vejamos antes anjos a tocar harpa sobre as nuvens ou prados verdejantes onde cordeirinhos inocentes fazem cabriolas, é dito a todas as crianças que o paraíso é eterno. Dura para sempre. Para a mente de uma criança e para as de muitos adultos, a eternidade parece aborrecida e monótona. Em última análise, pode até ser assustadora, pois, enquanto o tempo decorre infinitamente, o som das harpas e os cordeirinhos perdem o seu encanto. Mas a eternidade não dura. Na verdade, muito tempo. A eternidade é intemporal e, quando qualquer fé religiosa promete a vida eterna, essa promessa envolve dois aspectos. Um é a ausência do padecimentos trazidos pelo tempo, tais como o envelhecimento e a morte. A segunda promessa é muito mais abstrata. Depois da morte, tornamo-nos intemporais, literalmente sem tempo, na zona da eternidade onde as almas habitam. Mas por que esperar pela vida depois da morte? Se o tempo é uma ilusão, devemos poder sair dele sempre que queiramos, simplesmente vivendo o momento presente. E, assim, a vantagem de ir para o paraíso terá sido alcançada. Os cientistas não pensam assim, pelo menos a maioria deles. Mas foi a ciência que abriu a porta a uma visão nova do tempo. Por exemplo, ninguém sabia que o tempo podia estender-se como um elástico, até Einstein o fazer notar. Os professores espirituais já nos tinham dito que o tempo de Deus é infinito, e agora alguns cosmologistas estão a dizer a mesma coisa acerca do multiverso. Na verdade, a física moderna está desejosa de captar cada vez mais tempo. Se o tempo for mesmo literalmente infinito, poderão surgir universos infinitos e, se tivermos universos infinitos, poderá existir, por aí, algures, um reflexo da Terra, com reflexos de todas as pessoas hoje vivas. Todas estas especulações, incluindo as religiosas, são fantasistas até sabermos de onde veio o tempo. Não existem provas de que o Big Bang tenha durado algum tempo. Isto acontece porque, quando mergulharmos no puro caos da era de Planck, o tempo passa a ser apenas mais um ingrediente na sopa quântica, rodopiando sem propriedades como o antes e o depois, ou a causa e o efeito. Em tempos, o universo foi um lugar intemporal, talvez, ainda ou seja. Compreender o mistério. Os relógios atómicos mais precisos são de tal forma rigorosos que, a cada poucos anos, é preciso acrescentar-lhes
um segundo a mais. Os jornais falam brevemente do assunto quando isto acontece, tendo a última vez sido a 30 de junho de 2015. A necessidade de acrescentar mais um segundo surge porque a rotação da Terra está a abrandar gradualmente. E a adição desse segundo suplementar restaura a sincronização entre a hora universal coordenada, a hora dos relógios, e a hora solar, o nascer e o pôr do sol. Quando os relógios baseados na vibração dos átomos conseguem dividir o tempo em milionésimos de segundo, pode parecer que o tempo já não tem muitos mistérios. Os relógios são muito úteis para nos dizerem as horas, mas também conspiram para nos impedirem de saber a verdade acerca do tempo. Quando lhe pediram para explicar a relatividade, Einstein respondeu com uma imagem que ficou célebre. Se pusermos a mão sobre um fogão quente durante um minuto, parece uma hora. Se nos sentarmos juntos de uma rapariga bonita durante uma hora, parece um minuto. Isso é a relatividade. Foi uma referência astuta ao aspecto pessoal do tempo e é aqui que começam os mistérios escondidos. Quando as pessoas se sentem felicíssimas, é comum ouvi-las suspirar. Quem me dera que este momento durasse para sempre. Estarão a desejar algo que pode já ser real? Como o tempo tem duas faces, uma relacionada com a experiência pessoal e outra relacionada com o mundo objetivo descrito pelas equações científicas, a questão é complexa. Por muito que o tempo pareça arrastar-se na cadeira do dentista ou num engarrafamento, as horas registadas pelo relógio não se alteram. Podemos encarar este fato de duas maneiras. Podemos afirmar que o tempo indicado pelo relógio é real, enquanto o tempo pessoal não o é. Ou podemos explicar que subtrair o aspecto pessoal do tempo só é possível em teoria. No mundo da experiência, todo o tempo é pessoal. Nós adotamos a segunda posição, embora, neste momento, pareça radical e até peculiar. Quando o tempo se torna intensamente pessoal, reparamos no elemento humano que, em geral, está oculto, longe da vista, porque tomamos como garantido. Macbeth, de Shakespeare, está abatidíssimo, porque matou um rei e pôs em marcha o seu trágico destino. Quando declara, então fatigado, amanhã, e amanhã, e amanhã, avança em pequenos passos, dia após dia, até a sílaba final do tempo registado. Esta é uma expressão clássica que versa sobre o aspecto pessoal do tempo. Um dia segue-se inexoravelmente ao outro, deixando-nos cada vez mais próximos do momento da morte. Mas os pequenos passos do tempo são, na verdade, uma ilusão. O tempo não flui. No campo quântico, onde toda a realidade existe como puro potencial, o campo quântico fica para lá da nossa noção do tempo baseada no senso comum e, quando uma partícula emerge do campo, não tem história. As partículas estão ligadas a um interruptor de ligar, desligar, não ao passado. Numa realidade quântica, Macbeth diria agora e agora e agora. Nada mais existe senão o presente. Se o fluxo do tempo já não for credível, o único tempo que pode existir é o momento presente. O momento presente é a medida do tempo real, enquanto o fluxo do tempo que produz o nascimento de bebés e a morte de idosos é uma ilusão. Aqui está o busilis. Vemos bebés a nascer e idosos a morrer, entre muitas outras coisas que acontecem no fluxo do tempo. Ninguém pode dizer-nos que essas coisas são ilusórias. Naturalmente, esta ilusão é muito convincente se, por acaso, estivermos vivos na Terra. Mas, para um físico, o campo quântico intemporal está a ser filtrado através de um sistema nervoso humano que corta a eternidade em fatias regulares e práticas, para nosso benefício. Lá fora, o tempo é uma dimensão da realidade totalmente independente das preocupações humanas. Macbeth pode ter medo de morrer, mas um ímã não o tem.
Existe no campo eletromagnético que, para todos os efeitos práticos, nunca envelhece. Pois, enquanto o universo atual persistir, o campo eletromagnético permanecerá intacto, sem nunca envelhecer. Uma lâmpada funde-se a um fim de um determinado número de horas, mas a luz em si mesma não se extingue, mesmo que o cosmos atingisse um ponto final, daqui a milhares de milhões de anos, e que todas as fontes de luz se transformassem em escuridão, estaria errado dizer que a luz tinha envelhecido. Ter-se-ia simplesmente desligado. Galinha cósmica ou ovo cósmico? Para um cientista no ativo, esta posição parece tão óbvia que seria de esperar que não pudesse ser posta em causa. Mas, quase de imediato, deparamos com um dilema do tipo: o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não pode haver tempo sem universo. E não pode haver universo sem tempo. Os dois dependem um do outro. O mesmo se aplica aos átomos, que só apareceram 300 mil anos depois do Big Bang, quando prótons e elétrons simples se combinaram. Antes disso, só existia matéria ionizada. Sem o tempo, não haveria átomos, mas sem átomos, não haveria cérebro humano para percepcionar o tempo. Como se estabeleceu a ligação entre ambos? Ninguém sabe. Não podemos confiar na ilusão criada pelos relógios, pois lança dúvidas sobre o próprio tempo objetivo. Há algo inultrapassável, como a grande muralha da China, que nos impede de espreitar para lá da era de Planck, para dentro do estado pré-criação e de ver o que existia antes do Big Bang. A mesma muralha existe em relação ao tempo, mas isso não impediu os físicos de tentarem encontrar uma explicação para o funcionamento do tempo no universo pós-criação. O tempo traz mudanças e as mudanças implicam movimento, que pode ser observado por todo lado, na criação, mas, por estranho que pareça, o movimento não significa que estejamos a observar alguma coisa a mover-se. Também isso pode ser uma ilusão. O fato de os átomos e as moléculas se moverem faz parte da ilusão do relógio. Quando vemos uma perseguição de automóveis no cinema, os carros não estão realmente a mover-se. Em vez disso, as imagens de fotografias estáticas sucedem-se através do projetor, quando os projetores usavam película a 24 imagens por segundo para criar a ilusão de movimento. Os nossos cérebros também funcionam tirando fotografias e imagens fixas e juntando-as tão depressa que vemos o mundo em movimento. Ao nível do campo quântico, todo o movimento é enganador. As partículas subatômicas acendem-se e apagam-se no vácuo quântico, reaparecendo de cada vez num local ligeiramente diferente. Essencialmente não se movem, porque os diferentes locais são apenas alterações de estado. Pense em como funciona um ecrã de televisão. Se um balão vermelho tiver de se movimentar no ecrã, nada dentro da televisão precisa de se mexer. Em vez disso, os fósforos, numa televisão antiquada de raios catódicos, ou as luzes LCD num ecrã digital, piscam, acendendo-se e apagando-se. Ao fazerem em sequência, primeiro o LCD vermelho número 1, depois o LCD vermelho número 2, seguido o LCD vermelho número 3 e assim sucessivamente. O balão parece flutuar da esquerda para a direita, de cima para baixo ou em qualquer direção desejada. Sentados no cinema, podemos saber como o truque é feito, mas cedemos à ilusão. A qualquer momento que desejemos, podemos levantar-nos e sair do cinema, regressando ao mundo real. Mas como saímos do mundo real? Se o tempo de todos os dias é tão ilusório como o tempo dos filmes, temos um problema. O sistema nervoso humano é feito de pequenos relógios que regem outros pequenos relógios em todo o corpo. Além dos grandes ritmos que o corpo segue, dormir e acordar, comer, digerir e excretar detritos, há ritmos médios, respirar, ritmos curtos, batimento cardíaco, e ritmos muito curtos, reações químicas dentro das células. É um milagre que o sistema nervoso humano consiga sincronizar todos estes ritmos e mais ainda.
Existem os espasmos das fibras musculares, o fluxo das hormonas, a divisão do ADN, a produção de novas células. Todos estes processos têm os seus próprios relógios. A atividade do ADN controla também os ritmos de longo alcance, do nascimento dos dentes de um bebê ao início da menstruação e outros aspectos da puberdade. A outros acontecimentos mais distantes, como a perda de cabelo nos homens, a menopausa e o início de doenças crónicas que levam anos a desenvolver-se, tais como muitos cancros e a doença de Alzheimer. Como conseguem os nossos genes abarcar períodos de tempo tão curtos como um milissegundo, o tempo que pode demorar uma reação química dentro de uma célula, e tão longos como 70 anos ou mais, permanece um mistério. Aqui chegado, se tiver uma mente prática, poderá sentir-se tentado a dizer: o mistério do tempo é demasiado abstrato. Desde que o meu cérebro controla as coisas com pontualidade, isso basta-me. Mas não basta. Imagine que está deitado a sonhar. No seu sonho, é um soldado a lutar no campo de batalha. Atira-se para a contenda com o coração a martelar. À sua volta explodem bombas. As balas passam por cima da cabeça, a assobiar. Apesar de estar aterrorizado, o espetáculo fascina-o e, então, acorda. Nesse instante, descobre que tudo o que compunha o sonho era uma ilusão, mas especialmente o tempo. Nos nossos sonhos, podemos passar longos períodos de tempo, mas os neurologistas sabem que os episódios de sono REM, movimento rápido ocular, onde ocorrem quase todos os sonhos, não demoram mais de poucos segundos ou alguns minutos. Por outras palavras, não há relação entre o tempo cerebral, tal como medido pela atividade neuronal, e as experiências que povoam os sonhos. Porém, o mesmo se aplica ao tempo que passamos acordados. Veja-se sentado a uma janela, num sonho, vendo as pessoas e os carros a passar. Quando acorda, um investigador de sonhos diz-lhe que o seu sonho lhe pareceu durar meio-dia. Na verdade, só durou 23 segundos de tempo cerebral. Se estiver sentado à janela a ver o mundo passar quando está acordado, essa experiência também é criada pelas mesmas células cerebrais que criam os sonhos. O disparo de alguns neurónios, que leva apenas alguns centésimos de segundo, pode fazê-lo ver uma luz brilhante em frente dos olhos que dura muito tempo. Ver este tipo de luzes é comum em doenças como a enxaqueca ou a epilepsia. Pode escolher chamar ao tempo cerebral real ou considerar real a sua experiência. Mas, na realidade, nenhum desses aspectos é mais real do que o outro, pela simples razão de que não podemos sair dos nossos cérebros para captarmos o tempo real. Sair de uma sala de cinema é fácil, sair do sonho acordado em que vivemos não o é. Então, como aprende o cérebro a marcar o tempo? Poderíamos olhar para as reações químicas que ocorrem dentro das células cerebrais, que, como todas as outras células, são fábricas de produtos químicos. Essas reações, juntamente com a atividade elétrica que se ilumina numa ressonância magnética funcional, são cronometradas com precisão. Uma atividade crucial é a troca de íons de sódio e potássio através da membrana exterior de uma célula cerebral. Um íon é um átomo ou molécula com uma carga elétrica, seja positiva ou negativa. O tempo que isto leva é infinitesimamente pequeno, mas não é um fenómeno instantâneo. Portanto, aí está o nosso relógio cerebral básico ou uma parte fulcral dele. Infelizmente, o relógio do cérebro não está ligado à experiência do tempo. Enquanto todos aqueles íons estão a tic-taquear, o tempo pode estar a computar-se de diversas maneiras, em sonhos, alucinações, influenciado por doenças, em acessos de inspiração ou outros momentos estranhos em que o tempo para. O tic-tac dos íons não nos diz nada acerca do comportamento do tempo e, de qualquer forma, não haveria íons sem o Big Bang. Estamos no mesmo impasse em que nos encontrávamos quando o mistério começou. A pergunta da galinha e do ovo cósmico continua em aberto. Ou, talvez não. O chamado impasse revelou, na verdade, uma pista importante. O tempo está a ser criado a cada disparo de um
neurónio no cérebro. A sua criação é constante. Desde que uma pessoa esteja viva, está a criar tempo. Este tempo nunca se esgota. Quando alguém diz acabou-se-me o tempo, é claro que quer realmente dizer que não cumpriu um prazo. Assim, não temos de voltar ao Big Bang. A pergunta de onde veio o tempo não se refere, afinal, ao universo. Refere-se à nossa experiência aqui e agora. Não há qualquer outro tempo. Resolver o mistério do tempo dir-nos e há se os seres humanos são os criadores do tempo ou as suas vítimas involuntárias, os peões da atividade cerebral. Parece não existir outra opção. Se o tempo depende do cérebro e vice-versa, estamos a falar de uma das formas mais importantes como cada pessoa participa no universo. Antes da relatividade, a crença de que toda a gente partilhava a mesma experiência do tempo constituía uma espécie de democracia cósmica. Éramos todos iguais em termos de como o tempo funcionava. Esta situação pode chamar-se uma democracia galileana, nomeada em honra do grande cientista da Renascença italiana, Galileu Galilei, devido a algumas observações cruciais feitas por Galileu que reforçaram a percepção da realidade baseada no senso comum. Por exemplo, se alguém ia passar por nós num carro a tirar uma bola na mesma direção, a velocidade da bola pode ser calculada com segurança e o resultado será sempre o mesmo. Um carro que se desloca a 96 km/h pode ter um lançador da Superliga como passageiro. Se ele atirar uma bola à velocidade recorde de 169 km/h, estabelecida em 2010 por Aroldis Chapman, dos Cincinnati Reds, a velocidade real da bola será de 265 km/h, à qual se chega somando a velocidade do carro à velocidade da bola. A democracia galileana serviu enquanto houve um ponto fixo de referência. Para o lançador no carro, a bola desloca-se apenas a 69 km/h, porque ele já está a mover-se à mesma velocidade do carro. Contudo, Einstein fez notar que, na verdade, não há qualquer ponto fixo no universo a partir do qual se possa medir o tempo. Cada observador está em movimento em relação a outro observador. Ninguém pode provar, com toda a certeza, quem está a mover-se e quem não está, pelo menos no que se refere a movimentos constantes. Logo, todas as medições são relativas, dependendo da velocidade com que dois objetos se movem, um em relação ao outro. A relatividade tornou a democracia galileana uma realidade igual para todos os que nela participavam, já não era uma possibilidade fiável. Se estivermos numa nave especial a deslocar-se à velocidade da luz e dispararmos uma arma de raios a partir do portal da nave, os fótons projetados pela arma deslocar-se-ão também à velocidade da luz. Ao contrário do que sucede com o lançador de beisebol num carro em andamento, não é possível somar-se a velocidade da nave à dos fótons disparados. Ao deslocarmos-nos à velocidade da luz, estamos já no limite absoluto para todos os observadores em todos os quadros de referência móveis. Einstein mostrou que a razão do tempo decorrido dependeria do quadro de referência em que se estivesse. Assim, a relatividade desmantelou para sempre a presunção de que a experiência do tempo é igual para todos. O tempo não é universalmente o mesmo para todos os observadores. Somos como pontos a flutuar livremente no espaço onde só o tempo local se aplica. Mas, se virmos a questão de outra forma, cada observador define o quadro temporal que está a vivenciar e pode alterar esse quadro temporal movendo-se mais depressa ou mais devagar, numa curva mais apertada ou aproximando-se de um campo gravitacional forte. A democracia galileana transformou-se numa democracia einsteiniana. Na verdade, é uma democracia universal que trouxe consigo mais liberdade de participação. As constantes ainda existem, a velocidade da luz ainda impõe a mesma limitação à velocidade com que um objeto pode deslocar-se através do espaço e do tempo. Mas, em vez de funcionarem como um muro de uma prisão que nos reprime, as constantes são como as regras num jogo. Temos de jogar de acordo com as regras, mas
Desde que isso aconteça, podemos fazer qualquer jogada que queiramos, seja xadrez, futebol ou mahjong. A ciência tem tendência para confiar demasiado nas regras. Por exemplo, como as ondas eletromagnéticas se deslocam à velocidade da luz em espaços vazios, não alterarão a sua velocidade em qualquer lugar do cosmos. Fixar a velocidade da luz como um valor absoluto era um feito útil para a realização de cálculos porque eliminava a variabilidade do tempo subjetivo. O ponto de vista científico, que diz que o cérebro está limitado pela velocidade das correntes elétricas, é apenas isso, um ponto de vista. Na democracia einsteiniana, cada pessoa é livre de pôr as regras ou liberdade em primeiro lugar. Não existe um ponto de referência absoluto. A velocidade constante das ondas eletromagnéticas é uma fronteira que os nossos cérebros têm de respeitar. Mas a liberdade de pensamento é permitida às nossas mentes. Podemos fazer qualquer jogo mental que desejamos e, afinal, todos os jogos são mentais. A velocidade da luz não restringe a nossa humanidade, apenas os nossos neurónios. Quando a relatividade destornou o tempo absoluto, destornou também o espaço. Como sucede com o tempo, o espaço parece distorcido quando é medido a partir de diferentes quadros de referência em movimento. Segundo a relatividade, um observador estacionário que observasse uma nave espacial a aproximar-se da velocidade da luz veria o seu comprimento encurtado na direção do seu movimento. Na vida cotidiana, não percepcionamos subjetivamente esses efeitos relativistas no espaço e no tempo, porque as velocidades a que estamos habituados são insignificantes em comparação com a velocidade da luz. Porém, nos aceleradores de partículas, como o grande acelerador de Hadrons em Genebra, na Suíça, onde foi descoberto o bóson de Higgs, é rotineiro acelerarem-se partículas subatómicas até velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Este é um lugar na Terra onde os efeitos relativistas são mensuráveis e totalmente aceitos como um fato da natureza pelos experimentadores. Numa palavra, podemos visualizar como poderia ser o tempo ao entrar na criação. Pensemos nos livros para crianças, que são planos, como qualquer outro livro, mas dos quais, quando abertos, saltam subitamente casas, animais, paisagens elaboradas e até partes que se movem. A criação é assim, quando vista ao nível quântico. Há planura e, de repente, existem objetos no espaço e no tempo. Tudo surge ao mesmo tempo. Logo, o comportamento isolado das partículas não é, realmente, indicativo da realidade. Para que uma árvore, uma nuvem, um planeta ou o corpo humano existam, não houve efetivamente um empilhamento de partículas subatómicas, átomos e moléculas, tal como os tijolos são empilhados para a construção de uma casa. Em vez disso, as partículas subatómicas trazem com elas o espaço e o tempo. Este fato tem implicações espantosas. Por exemplo, uma partícula que se desloque próximo da velocidade da luz pode deteriorar-se num período de tempo curto, medido em milimésimos de segundo, mas durará mais quando observada por físicos num laboratório que está estacionário em relação à partícula em movimento. Uma partícula que se move exatamente à velocidade da luz dura para sempre, porque, para ela, o tempo não passa. Parece estar parado. No que respeita à luz, o tempo não existe, enquanto, da nossa perspectiva, num mundo limitado pela velocidade da luz, o tempo da vida de um fóton é infinitamente longo. Os fótons, as partículas de luz, têm massa zero. Se uma partícula, qualquer partícula, tem uma massa finita, nunca poderá atingir a velocidade da luz. Agora temos provas de uma das ideias aparentemente impossíveis com que iniciamos este capítulo. A eternidade está à nossa porta. A luz, que é intemporal, deu origem à vida na Terra e continua a sustentá-la. Logo, a verdadeira questão é de saber como dois opostos, o tempo e o intemporal, se relacionam entre si. O tempo, o espaço e a matéria saltaram da planura todos de uma vez e, quando os objetos sólidos são arrastados para a democracia einsteiniana, tornam-se relativos. Segundo a relatividade, a massa de um objeto não é constante. A matéria está permanentemente a ser transformada em energia e vice-versa, como demonstra a fórmula E igual a mc ao quadrado. Mas aqui, a nossa capacidade de visualização quebra-se.
somos limitados pela lentidão do cérebro só porque é feito de matéria. Os impulsos elétricos dentro do cérebro deslocam-se a grande velocidade, mas os pensamentos que despoletam são reduzidos, tal como a alta voltagem das linhas elétricas é reduzida para uso doméstico. As únicas partículas que se movem exatamente à velocidade da luz são os fótons e outras partículas com massa zero, tais como o esquivo neutrino, se na verdade tiver massa zero. Se fosse possível exceder-se por magia a velocidade da luz, o tempo voltaria para trás, o que teoricamente criaria um portal para o início dos tempos. Einstein argumentou que tal não poderia acontecer no mundo clássico, mesmo com efeitos relativistas. Contudo, pode acontecer no mundo quântico. Todas as permutas de tempo são possibilidades quânticas, que nos oferece mais uma pista valiosa. Se o domínio quântico permite que o tempo pare, recue ou siga a seta que se move do passado para o presente e para o futuro, não há motivo para que o Big Bang ter favorecido qualquer uma destas possibilidades em detrimento das outras. Perguntar por que vivemos, por acaso, com o tempo dos relógios é, em grande medida, como perguntar por que se ajusta o universo de uma forma tão perfeita. O tempo dos relógios beneficia os seres humanos, assim como o universo afinado. Tal como todas as formas de vida, os seres humanos não podem existir sem nascimento e morte, criação e destruição, maturidade e decadência. Estas são as ofertas do tempo dos relógios e, embora as estrelas e as galáxias também passem pelo nascimento e pela morte, os seus ciclos de vida são apenas uma questão de alteração da disposição da matéria e energia no tabuleiro cósmico. O caso humano é muito mais complexo porque, ao contrário dos objetos físicos, temos uma mente que cria novas ideias nascidas de um campo de possibilidades que parece infinito. De alguma forma, o mistério do tempo deve estar ligado ao funcionamento da mente humana. Vejamos se a revolução quântica aproximou mais o tempo e a mente.